Imagine por um instante sua vida sem colheres. Um simples café da manhã com iogurte e cereal se tornaria uma bagunça. Uma sopa quente numa noite fria viraria um desafio. Mesmo um simples café precisaria de uma outra maneira para ser mexido. Parece trivial, mas a colher, essa pequena ferramenta presente em praticamente todas as cozinhas do mundo, tem uma história milenar e fascinante. Hoje vamos mergulhar fundo na origem desse objeto tão cotidiano, mas tão importante. Vamos viajar da pré-história até os dias atuais para entender como a colher foi criada, como ela evoluiu e como se tornou um símbolo de cultura, status e até mesmo espiritualidade em algumas civilizações. Se ajeita aí, porque o que vem a seguir é uma verdadeira viagem no tempo, tudo a partir de um objeto tão simples que quase passa despercebido. A história da colher começa muito antes de termos qualquer registro escrito. Nos tempos pré-históricos, o ser humano já precisava de uma maneira prática de levar líquidos e alimentos pastosos à boca. Pense em caldos primitivos, mel ou a polpa de frutas esmagadas. A natureza fornecia algumas soluções prontas: conchas, pedras com concavidade natural, pedaços de madeira curva ou até folhas dobradas. Essas colheres naturais não eram objetos fabricados, mas sim escolhidos pelo formato útil. A colher, portanto, nasceu da observação da natureza e da adaptação ao cotidiano. Os primeiros registros arqueológicos de colheres feitas por humanos datam de cerca de 1000 a.C., mas há indícios de que elas já eram usadas há muito mais tempo. As primeiras civilizações que deixaram evidências do uso de colheres foram os egípcios, os gregos e os romanos. No Egito Antigo, as colheres egípcias não eram apenas utensílios domésticos. Muitas delas, feitas de marfim, madeira entalhada ou pedra, tinham funções cerimoniais e eram ricamente decoradas com símbolos religiosos, como olhos de Horus, escaravelhos ou figuras da natureza. Eram usadas em rituais e tinham tanto valor simbólico quanto prático. Na Grécia e Roma, os gregos começaram a usar colheres com cabos mais longos e tigelas mais fundas, feitas principalmente de bronze ou prata. Os romanos aprimoraram ainda mais esse design e passaram a diferenciar colheres para diferentes propósitos: comer, servir, oferecer em cerimônias. Aqui nasce a ideia de que uma colher poderia representar status social. Quanto mais trabalhada e preciosa, maior o prestígio. Durante a Idade Média, a colher continuou sendo usada, mas com grande variação entre as classes sociais. Os camponeses geralmente utilizavam colheres de madeira, às vezes esculpidas manualmente em casa. Já os nobres ostentavam colheres de prata ou ouro, muitas vezes decoradas com brasões de família. Em casamentos e batismos, era comum dar uma colher de prata como presente. Essa tradição deu origem à expressão em inglês "born with a silver spoon in one's mouth", nascer com uma colher de prata na boca, indicando alguém que nasce em berço de ouro com privilégios desde a infância. Com os avanços da metalurgia e o surgimento de uma classe média mais abastada, a colher passou a ser produzida em larga escala. A partir do século XVI, começaram a surgir conjuntos de talheres, e a colher finalmente ganhou seu lugar como parte do trio clássico, junto com o garfo e a faca. Na França renascentista, por exemplo, as colheres começaram a seguir padrões estéticos refinados. Eram produzidas por ourives e tornaram-se itens de coleção. Também nessa época surgem os primeiros talheres de prata esterlina, extremamente valorizados. Com a Revolução Industrial, no século XVIII, a colher passou de artigo artesanal para produto de fabricação em massa. Novos materiais como o aço inoxidável e ligas de níquel começaram a ser utilizados, tornando o utensílio acessível a praticamente todas as camadas da população. Essa foi a verdadeira democratização da colher.
Agora, ela estava presente na casa dos ricos e dos pobres, com designs padronizados, resistentes e fáceis de limpar. Surgiram colheres específicas para sobremesa, chá, sopa, café, sorvete, entre outras. A colher virou especializada. Hoje, a colher vai muito além de sua função básica. Ela pode ser feita de aço, bambu, plástico, cerâmica, silicone e vem nos mais diversos formatos e estilos. Em um mundo com design cada vez mais valorizado, até mesmo um talher pode ser um objeto de arte. Além disso, ela ganhou espaço em outras áreas. Na arte, sendo reinventada por designers famosos. Na ciência, como parte de experimentos ou simbologia, como a icônica colher dobrada de Matrix. Na espiritualidade, sendo usada em rituais religiosos e tradições culturais até hoje. O termo colher, em português, vem do latim coclear, que originalmente designava tanto o utensílio quanto o caracol, pela forma espiralada da concha. Existem mais de 30 tipos diferentes de colheres com finalidades específicas, desde colher para caviar até colher para chá gelado. Em algumas culturas asiáticas, como na Coreia, usa-se colher de metal até para comer arroz, diferente da China e Japão, onde são preferidos os hashis, palitinhos. Conclusão: um objeto simples, uma história grandiosa. A colher pode parecer só um utensílio, mas ao olhar para sua história, vemos que ela carrega séculos de cultura, evolução tecnológica e mudanças sociais. Ela nos acompanha desde as primeiras civilizações, passando por banquetes reais, guerras, revoluções industriais e, claro, o seu café da manhã de hoje. Na próxima vez que você pegar uma colher, lembre-se que está segurando não só um utensílio, mas um fragmento da história da humanidade. E aí, curtiu essa viagem pela história da colher? Se você gosta de curiosidades, história e conteúdos que vão além do óbvio, se inscreve aqui no canal. É gratuito, rápido e você ainda me ajuda a continuar criando conteúdos como esse. Aproveita também para deixar o seu gostei. Isso fortalece muito o vídeo e mostra para o YouTube que esse conteúdo merece ser visto por mais gente. E claro, comenta aqui embaixo qual foi a parte da história que mais te surpreendeu. Ou conta se você tem alguma colher antiga ou curiosa aí na sua casa. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!